Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Vamos entrar na palavra dessa manhã, algo que Deus tem repartido ao meu coração e eu tenho entendido em primeiro lugar que eu preciso refletir bastante sobre isso e entender um pouquinho dessas verdades que Ele tem trabalhado a partir desse ponto na minha vida. Quando eu começo a ler algum texto que leva sempre para esse ponto, isso tem me confrontado em alguns momentos e eu creio que é um lugar que a gente não pode escapar se nós estamos diante da presença do Senhor e temos um desejo de servi-lo, de andá-lo com o Senhor. E eu começo então, para tratar deste assunto, com uma simples pergunta. Para você que se conhece tão bem, você não precisa conhecer o teu vizinho nesta hora, mas você se conhece. E eu te pergunto, se você fosse eleger um ponto apenas na tua vida, fraco, e um ponto forte, quais seriam? Qual que é o teu ponto fraco e qual que é o teu ponto forte? Você tem um ponto fraco? Que talvez ninguém conhece. Você tem um ponto forte? Que talvez todo mundo conhece. Que os pontos fortes a gente faz questão de deixar ele aparecer, né? Porque não que isso seja em algum momento um orgulho para a gente, mas a gente talvez imagina que o nosso ponto forte, ele pode até abençoar alguém. A palavra fala sobre os talentos e fala para nós servirmos o Senhor. Então, quando a gente identifica em nós uma força, em alguns momentos a gente deixa que essa força ela fique aparente. Mas e os nossos pontos fracos, né? Eu não sei se você tem um ponto fraco. Será que você tem um ponto fraco? Existe uma história, uma história, né? Dentro da mitologia grega, que eu não sei se você já ouviu falar, talvez você conhece só a expressão, que é a expressão tendão de Aquiles. Alguém já ouviu essa expressão? Tendão de Aquiles? Essa história, dentro da mitologia grega, ela é bastante interessante, né? Ela fala desse rapaz, que chamava Aquiles, que ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro forte, ele era um guerreiro habilidoso, mas ele se tornou esse guerreiro habilidoso porque a mãe dele teve uma ideia genial, né? Ela queria que o seu filho ele fosse imortal e invencível. Coisa de mãe, né? Na verdade, os nossos problemas acontecem por causa da mamãe, né? E as ideias ali das mamães, e enfim, que às vezes querem proteger os seus filhos e torná-lo imortal. Você nunca, mamãe, pensou isso, né? Meu filho poderia ser invencível, não sofrer,
não ser atacado, ou se ele fosse atacado, ele facilmente se desviaria das setas, das flechas, dos tiros, das acusações. E essa mãe, ela teve essa ideia. E daí qual que foi a prática? Existia ali naquele lugar, tá, isso não está na Bíblia, tá? Mitologia grega, depois a gente apaga esse pedacinho. Mas é interessante para reflexão. Então, existia naquele momento, naquele lugar, naquela mitologia, naquela loucura, um rio que se chamava Esfinge. Então, quem era mergulhado, segundo aquela tradição, no rio ele ficava invulnerável. Ele daí poderia se tornar um deus, era o primeiro passo. Daí o que ela fez? Ela pegou o filhinho dela, ainda pequeno, e mergulhou o filho, batizou o filho no rio da invulnerabilidade. Ideia boa, né? Só que ela segurou o filho, porque ela não podia soltar o filho. Eu não sei porquê, não explicaram isso, né? Se solta, ele vai embora, então talvez tinha que segurar. Então ela ficou segurando o filho pelo calcanhar, pelo tendão. E molhou o filho inteiro. E tirou o filho. Só que o que aconteceu? Ele ficou forte e ele se tornou então esse guerreiro e venceu várias batalhas. Mas ele tinha um ponto fraco. Qual era o ponto fraco de Aquiles? Por quê? Porque não molhou, né? Não molhou. Então ele tinha uma vulnerabilidade. Era um guerreiro que estava conquistando tudo, todas as coisas que vinham para ele, todas as batalhas. Ele vencia, ele era invencível. Só que ele tinha uma vulnerabilidade que ele fazia o quê com ela? Ele escondia. Aquiles escondia sua vulnerabilidade. Até um dia que a casa dele caiu. E ele teve um inimigo que descobriu que ele tinha uma vulnerabilidade. E o que o inimigo fez? Atacou aonde? A sua vulnerabilidade. É uma história boa, né? Para a gente agora puxar ela para o nosso lado e entender algumas coisas que, na verdade, a gente às vezes luta tanto, se esforça tanto, mas parece que aquilo que não poderia acontecer comigo é o que acontece, que vem. Tem um texto bíblico agora, dá um glória a Deus, bíblico, que é o seguinte, deixa eu achar o texto aqui, Jó, que a gente leu, capítulo 3, versículo 25, fala assim, ó, porque aquilo que eu temia, a minha fraqueza, veio sobre mim, e o que eu tinha medo aconteceu comigo. Eu, por causa disso, parafraseando, né, por causa dessa fraqueza, desse medo que eu tinha, eu nunca estive tranquilo, eu nunca sosseguei, diz essa tradução aqui, nunca tive paz, nunca tive descanso, eu somente tive inquietação. As fraquezas de uma pessoa, ou seja, as nossas fraquezas, elas podem se tornar a nossa maior vulnerabilidade. É onde nós poderemos ser atingidos e sermos derrotados. Vamos voltar para o teu ponto fraco, né? Se você não tiver, pense em outra coisa, tá? Mas se você tiver, pensa se existe uma vulnerabilidade que você conhece que existe na tua vida. Que se essa coisa for atingida, você pode cair. Anotei alguns exemplos aqui. Coisas que podem ser as nossas vulnerabilidades. A nossa família, né? E às vezes você fica pensando uma coisa meio, sei lá, longe da realidade. Mas a nossa família, ela pode ser uma vulnerabilidade nossa. Quando não está dentro de um entendimento e no lugar certo. O nosso trabalho pode ser uma vulnerabilidade nossa. Coisas que, se forem atingidas, já era. A nossa reputação, é ou não é? Né? A pessoa atingir a tua reputação. A tua história. Aparece algo sobre você que vai acabar com a tua história. Os teus relacionamentos. As tuas finanças, já pensou? Tuas finanças atingidas, aquele dinheiro que você tem no banco que ninguém sabe.
chega um governo e tira esse dinheiro. Qual é o teu ponto mais fraco? As tuas emoções? O teu time? Ainda se torce aqui para o Figueirense, para o Avaí? Eu não ouço mais falar. Porque quando a gente fica fora um pouco do Brasil, o que se ouve fora é só Corinthians. Lá na Itália vende camisa do Milan, esses times assim, e do Corinthians, né? Sempre tem a Corinthians lá. Né, Góis? O Góis teve lá e tá aí para não me deixar mentir sozinho. Será que a tua maior fraqueza é o teu temperamento? Temperamento explosivo, sabe? Aquele dia que você acorda, que nem você sabe quem te mordeu à noite, né? Que você acorda insuportável. Aquele humor, né? Tem uma variação de humor. E daí, de repente, você tem até um remedinho que ajuda. Glória a Deus. Mas acabou. Acabou o remedinho. A tua impaciência. A tua impaciência, será que é teu ponto mais fraco? Eu fico lembrando de umas coisas que eu não vou contar, né? Mas a impaciência, Jesus amado, né? Às vezes pode ser uma fraqueza nossa que nos derruba. Acontece alguma coisa que aquilo não está dentro do que você esperava. A tua ansiedade, talvez, algum trauma, alguma coisa que aconteceu, que aquilo é a tua vulnerabilidade. Se atingido, se tocado naquilo, pode desmoronar tudo. Talvez a tua falta de proatividade seja a tua fraqueza. Pode ser. Os teus sentimentos, abusos, incidentes, oposições, problemas, medos. Eu queria entregar para você agora um papel, pedir para a Ju e alguém ajudar a Ju, e entregar uma folhinha para cada um. Tem algumas canetas aqui com ela, a Dai também está ajudando. Se você tiver caneta, é melhor, porque acho que não tem para todo mundo. Se você pensar, eu vou anotar no celular, eu prefiro que você anote no papel, porque a gente depois vai fazer algo com esse papel. Então vai ser importante. O que eu vou pedir para você fazer? Essa folhinha, ela tem 2 lados. Eu vou pedir para você pegar essa folha e anotar algumas coisas. Mas primeiro, se quem está do teu lado tem bastante intimidade com você, você pode até pedir para ela te ajudar. Num lado da folha, você vai pedir para essa pessoa que te conhece. Se quem está do teu lado não te conhece, fala, e aí, beleza? Fica para uma outra, né? Mas se quem está do teu lado te conhece, você vai começar da seguinte forma. Pede para essa pessoa colocar em uma palavra, já que ela te conhece, um ponto forte teu. Não vai constranger ela para ela colocar um ponto fraco teu, né? Porque senão ela gostaria de escrever mais de um. Mas só para ficar uma coisa amistosa ali, pede para quem está do teu lado, se você conhece, para ela pegar um lado dessa folha e lá em cima escrever um ponto forte teu. E do outro lado, a hora que você receber essa folha de volta, você vai começar, eu quero te desafiar a você colocar nesse papel quais são os teus pontos fracos. Se existe algum ponto fraco que o próprio Deus, o Espírito Santo, vai começar a mostrar para você e falar e soprar no teu ouvido. Será que essa área, será que isso que aconteceu, será que esse pensamento, será que esse sentimento, será que esse trauma, será que esse medo teu, será que essa tua forma de agir, será que o teu humor, será que o teu temperamento, será que, enfim, isso não é um ponto fraco? Então anota. Eu creio que o Espírito Santo vai te desafiar a você anotar algumas coisas então. Agora esse texto de Jó, você fica livre para estar anotando durante todo esse tempo. Esse texto de Jó, que eu acabei de ler, ele é incrível como ele talvez revela para nós e evidencia que as nossas fraquezas, elas são fáceis de identificar através dos nossos medos.
Então, as coisas que nós tememos, que foi o caso aqui de Jó, foram as coisas que aconteceram com ele. E você leu a história de Jó, né? Quanta desgraça que aconteceu com aquele homem, quantas situações, e todas elas ligadas aos seus medos, as perdas que ele teve, as suas derrotas, as coisas que foram acontecendo, um efeito cascata ali sobre a sua vida. A gente vai entendendo que a maioria delas estava ligada aos seus medos. Agora, por que será que é importante a gente fazer isso? Tentar descobrir as nossas fraquezas. Porque se nós temos uma fraqueza, ela será sempre em nós a nossa vulnerabilidade. No caso de uma pessoa, vamos pensar, né? Uma pessoa que tem um inimigo, e esse inimigo conhece aquela vulnerabilidade. Obviamente, aquela pessoa vai ser atacada não na sua força, ela vai ser atacada no seu ponto fraco. 1 Pedro 5,8, anota esse texto. Estejam alertas e vigiem. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Procurando a quem possa devorar. Através de qual entrada? Das nossas fraquezas, dos nossos pontos vulneráveis. Agora, olha que interessante, eu achei uma pesquisa aqui sobre vulnerabilidade, sobre fraquezas, só que ela diz respeito a uma área totalmente diferente, que é a internet. Eu não sei se você passa alguns minutos aí na internet, né? Um tempo atrás eu falei sobre isso, mas esse estudo de um professor da Universidade de Jerusalém, diz o seguinte, achei muito interessante. Eu vou ler a conclusão do estudo dele a respeito de vulnerabilidade na internet. Como nós estamos vulneráveis, como nós podemos ser atacados por hackers e como isso acontece. Qual é o pensamento, a lógica de um hacker para te atacar e roubar coisas de você na prática? Pausa dramática. Diz o seguinte, é particularmente importante conhecer as suas fraquezas. As suas fraquezas são as principais ferramentas daqueles que tentam hackear você. As pessoas são hackeadas principalmente através dos seus medos. Os hackers não podem criar medo do nada, mas quando descobrem que as pessoas já têm medo de algo, é fácil sugerir algo e provocar um medo ainda maior. Ele conclui dizendo que os hackers estão nos observando. Mais ou menos como o texto aqui de 1 Pedro, estejam alertas e vigiantes. Numa tradução bem moderna, diria, o Google anda ao redor como um leão. Eu tive uma experiência um tempo atrás, faz pouco tempo, você talvez já viu isso, né? De você falar alguma coisa, enfim, daí vinha uma propaganda para você. Ah, não sei o quê, e meu Deus, eu amo borboleta, né? Daí só vem propaganda de negocinho de caçar borboleta. É incrível, não vem para outra pessoa. Daí um irmão, ele pegou e ele brigou com a esposa. Só que os dois têm celular. E nessa briga deles, o irmão pegou e falou e se queixou que a situação estava muito difícil e ele não estava aguentando mais e algumas coisas iam acontecer e ele sugeriu algumas coisas até na questão sexual, que tipo, eu não sei, e ele trouxe algumas coisas bastante pesadas ali e a briga acabou. E ele me disse que ele saiu daquela briga e tal, e quando ele abriu o computador dele, ele abriu o celular dele, começou a ver sugestões de grupos para divorciados encontrar um relacionamento. Olha a loucura. O Google está ao redor, procurando quem possa devorar. Através do quê? Das vulnerabilidades. E ele, só terminando essa pesquisa, ele fala o seguinte, então. Os hackers, eles olham principalmente para o que nós tentamos esconder, porque ali estão os nossos tesouros e os pontos fracos e vulneráveis para um ataque. Bom, agora,
Se nós temos fraquezas, se nós sabemos que essas fraquezas, elas são as nossas vulnerabilidades, e se nós entendemos que nós temos um inimigo, que ele vai nos atacar exatamente nesses pontos, o que nós devemos fazer? Vamos exemplificar. Pensa numa pessoa que ela começa a conversar com você. Uma conversa boa, daí acaba o culto aqui, daí você pergunta o que ela vai fazer de almoço, daí ela fala que vai fazer lasanha, daí ela fala, então se podia ir lá em casa, não dá, porque eu já chamei o pastor, porque toda vez que faz lasanha tem que chamar ele, senão ele fica bravo, e depois ele descobre e tal. E aquela pessoa, ela tem uma vulnerabilidade na vida dela, que é a rejeição. Rejeição pode ser uma vulnerabilidade? Pode. E daí ela não é chamada para lasanha. O inimigo dela é a lasanha? Não. Agora, o que acontece naturalmente é que quando nós temos as nossas vulnerabilidades, a gente faz um trabalho oposto. A gente faz de tudo para esconder as nossas vulnerabilidades, os nossos traumas, as nossas situações, a gente esconde. E de repente você vê naquela conversa, é claro, a pessoa não abriu, não falou, então, eu tenho um problema nessa área, né? Se não me chamar, vai ficar ruim, né? Na verdade, você percebe que ela fechou. Ela se fechou, a conversa acabou, eu falei alguma coisa, né? Daí, às vezes você até lembra depois e liga para a pessoa, meu irmão, eu falei alguma coisa para você, né? Porque eu percebi ali que você se fechou. Tá tudo bem, tá ótimo. Meu Deus, né? Coisa que eu mais gosto é não ir na tua casa comer lasanha. Mas você percebeu ali que a pessoa, ela se fechou. Porque é um mecanismo natural nosso para esconder as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Agora, o que a gente faz com tudo isso? Olha o que Paulo faz quando ele descobre as suas fraquezas. Foi ministrado aqui sobre a vida de Paulo, mais de uma vez. Está conhecendo essa história, os seus encontros, os desafios que Deus fez para ele. Mas o que eu acho incrível, sabe, no momento de live ali vocês falaram, o pastor pregou, mas também teve a pregação do Santo, teve a pregação do Rodrigo, teve a pregação do Edu, tudo linkado, né? Então eu trouxe uma coisa aqui para linkar. Mas Paulo, a gente viu como ele foi usado por Deus, mas ele foi muito inteligente espiritualmente, porque ele sabia das suas fraquezas. E assim como de repente você sabe, e você tem coragem de expor essas fraquezas, até numa folha de papel, às vezes você nem consegue fazer isso, porque não é uma coisa tão simples assim da gente fazer, colocar, talvez a gente nem saiba. Mas o que eu percebo na vida de Paulo é que a hora que ele identificou algumas coisas que poderiam sim derrubá-lo, ele foi muito rápido com isso. E esse primeiro texto está em Romanos capítulo 7, versículo 23 e 24. Quando Paulo, ele fala publicamente para o reino espiritual das suas fraquezas. Ele diz assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me rende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dos meus pontos fracos? E ele continua lutando com a sua natureza. Ele não esconde, ele não ignora a sua natureza, sabendo que a única saída dele era buscar algo para poder combater a sua vulnerabilidade, preencher aquele lugar que era frágil na vida dele, mas ele sabia que ele não tinha por onde. Ele não tinha como, de repente, só identificar aquilo ou só tornar aquilo vulnerável para que simplesmente as pessoas soubessem. E é claro que essa não é a ideia. A ideia não é a gente daqui a pouco trocar os papéis, né? Daí você conhecer quais são as vulnerabilidades da pessoa que está com você. Não é isso. Paulo sabia que alguma coisa precisaria ser feita para que aquelas coisas vulneráveis na sua vida fossem atingidas, não pelo inimigo, mas por Deus. Porque daí isso muda tudo. Agora, na prática, quando nós temos vulnerabilidades e a gente esconde essas coisas, nem Deus toca. É claro que Deus pode tocar.
É claro que se Deus quisesse, Ele tiraria as tuas mãos daquele lugar que está escondendo coisas que são fraquezas, são vulnerabilidades, mas Deus sempre escolhe um outro caminho conosco. Ele nos mostra, Ele pede para que a gente tire as nossas proteções, as nossas mãos daquele lugar, para que Ele possa, Ele tocar, não mais o inimigo. E Paulo vai percebendo tudo isso. Eu vejo que uma das principais experiências da vida de Paulo é tratar com ele mesmo. E ele só vai repartindo para as pessoas aquilo que primeiro ele entendeu na vida dele. E ele percebe que algumas das fraquezas dele se manifestavam, segundo as suas próprias palavras, para que, diz Paulo, eu não ficasse orgulhoso. Eu recebi um dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O texto é o texto maior dessa manhã, que é 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Eu trouxe ele aqui, eu vou ler para vocês na versão A Mensagem, porque tem alguns textos na Bíblia Mensagem que realmente eles são muito fortes. Diz o seguinte, 2 Coríntios 12, 7 a 10. Quando Paulo descobre as suas fraquezas. E que talvez aconteça conosco hoje. Ele fala assim, por causa da grandiosidade daquelas revelações que eu estava recebendo do Senhor, para que eu não ficasse orgulhoso, eu recebi um dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus que removesse. Repeti o pedido 3 vezes, e ele me disse, a minha graça é o bastante. É tudo o que você precisa. A minha força, ela nasce da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar esse dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora eu enfrento com alegria essas limitações, com tudo o que me torna pequeno. Os abusos, os acidentes, oposições, os problemas, eu simplesmente permito que Cristo assuma o controle e quanto mais fraco eu me apresento, mais forte eu me torno. Forte, né? Uma experiência de um homem com Deus que não ignorou suas fraquezas, expôs essas fraquezas diante do Senhor e ele descobriu que algumas delas tinham um porquê. Porque daí aqui a gente entra do outro lado da folha. E se você está escrevendo aí as suas fraquezas, eu queria te pedir para o outro lado você escrever quais são os teus pontos fortes. Agora é só alegria, né? Comece a escrever os teus pontos fortes. O que seria um ponto forte na tua vida? Alguém já escreveu alguma coisa para você aí, para te encorajar? Talvez escreveu que é a tua beleza? Escreveu que a tua, sei lá, o teu carisma. Meu carisma é o meu ponto forte. Não, a minha proatividade. Daí, de repente, você descobre que a tua proatividade está dos dois lados. Tá, mas peraí, vamos escolher aqui, né? Porque eu já usei e não pode ter figurinha repetida. A proatividade na minha vida é um ponto fraco ou é um ponto forte? Daí você vai escrevendo aí os teus pontos fortes e de repente você coloca, não, meu ponto forte é o meu conhecimento. Meu ponto forte são as minhas experiências. Pergunta para mim qualquer coisa para você ver. Meu Deus, né? É lição de vida. Em cima de lição de vida, porque, meu Deus, vivi demais, vi muitas coisas, conheço algumas situações, só de olhar, meu Deus, eu olho para aquela pessoa, mapeamento completo. De repente eu ouço alguma coisa, eu tenho discernimento, e daí eu vou colocando, né, os meus pontos fortes. Eu anotei algumas aqui, o meu vigor, a minha juventude,
Quem é que escreveu que a sua juventude é seu ponto forte? Veja uma plateia envelhecida. A tua experiência de vida, eu anotei aqui, as tuas conquistas, né? Já pensou você colocar aí? Um dos meus pontos fortes é a minha unção. Meu Deus. Já que o pastor falou que ninguém vai ler, né? Deus. É claro que é a tua unção. A tua unção é o meu ponto forte. Os meus talentos. Agora está errado. Não está errado, né, gente? Está errado. Está errado. A gente colocar ali que a nossa fraqueza é a nossa falta de proatividade. E a nossa força é a nossa proatividade em pessoa. Porque o que acontece, e aconteceu com Paulo, é que ele entendeu que as suas forças eram talvez o seu calcanhar de Aquiles. E daí explode tudo na nossa cabeça, né? Porque daí você pode pegar o teu papel e falar, agora eu vou trabalhar minhas vulnerabilidades, eu vou expor as minhas vulnerabilidades. Então, eu tenho algumas situações e eu vou chorar muito, né? Vou trazer todos os meus traumas diante do Senhor, diante do meu líder, do meu discipulador, e eu não tenho problema em expor as minhas fraquezas. Mas e quando a gente entende, assim como Paulo entendeu, que talvez a nossa área mais vulnerável é aquilo que para nós são as nossas forças. E a gente daí vai chegar numa dicotomia. Vocês sabem que geralmente, quando você vai estudar as histórias bíblicas, os personagens, os homens, as mulheres de Deus, que conquistaram muito para o reino, que viveram uma vida incrível diante do Senhor. Eles tiveram, na sua fraqueza, assim como Paulo, o seu chamado. Talvez é importante você descobrir quais são suas fraquezas hoje, que pode ser exatamente esses lugares que você estará trabalhando. Trago para vocês um exemplo. Eu já contei para alguns que estão conosco há mais tempo. A minha história com a paternidade é algo assim muito difícil, foi muito difícil. Foi uma fraqueza na minha vida. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 3 meses de idade, e sempre tive essa interrogação quanto à paternidade, a pai, eu transferi isso para Deus. Eu não conseguia ter um relacionamento com Deus, porque quando eu descobria que Deus era pai, o que eu faço agora, né? Como que fala com o pai, né? Como que é isso? E é claro que você vai transferindo tudo. E essa era uma grande fraqueza na minha vida. Eu lembro quando a Lê, ela ficou grávida do nosso primeiro filho, o André. Aquilo para mim, meu Jesus, né? Tem a alegria, mas ao mesmo tempo tinha o medo, né? Tinha a interrogação. O que eu faço quando esse menino nascer, né? A gente ganhou um livro, mas a gente iria atrás. Eu não sei quem já viu esse livro, Dr. Delamare. Esse livro aí conta teu filho com um dia, o que ele faz, né? Teu filho com 1 dia e meio, não é? E vai falando com 1 mês, 2 meses, e meu Deus, eu devorava aquele filho, né? Eu ficava procurando um lado, o que o pai faz quando o filho agora fizer tal coisa. E não tem, né, nenhum manual que te ensina a você ser pai, a você ser o pai que Deus, na verdade, é para nós. E é claro que Deus teve que trabalhar em talvez das minhas áreas mais, ou dos meus pontos mais frágeis. Agora o incrível é o que acontece depois. Deus trata, trabalha, e Ele te leva a fazer o quê? A ser expressão daquilo que era a tua fraqueza. Amém? É lindo isso. Porque você descobre que aquilo nunca foi teu. Então, se alguém reconhece, depois de um tempo, como algumas experiências eu tive o prazer de viver a respeito de paternidade, não com os meus filhos só, mas com homens que eu acompanho, ser reconhecido como um pai espiritual, poder acompanhar, poder ser presente, meu Deus, né? Quando eu enxergo isso, eu tenho absoluta certeza que é uma força que eu recebi de Deus.
não tem a ver comigo. Eu não tive criação para isso, eu não tive estrutura para isso, eu não tive ensino, eu não tive exemplo para poder manifestar essa força, porque ela nunca foi minha. Então, quando você descobre que nesse teu papel aí, algumas fraquezas, elas vão ficando evidentes, eu queria te encorajar que talvez as mais difíceis, que talvez você nem tem coragem de colocar nesse papel, elas são as coisas que Deus está pronto, disposto para trabalhar na tua vida, para te curar. E depois vai ser algo assim tão incrível que vai acontecer, porque você vai perceber que aquilo, além de não doer mais, além de não ser mais uma área de ataque, de inimigos na tua vida, coisas que podem te cair ou fazer desanimar pela tua estrada, pelo teu caminho, você vai perceber que aquele tendão, aquilo que não flexionava, aquilo que vivia talvez infeccionado, um tendão não, né, Mi? Inflamado. Eu vi que a Mi me olhou de lado, né? Tendão não. Tendão não. É algo que Deus faz com as nossas fraquezas. Agora, o ponto importante aqui, quando eu trago as nossas forças, que Paulo, na verdade, ele também entendeu, a questão é o seguinte: quando nós temos em nós algo que é nosso, pelas nossas conquistas, mérito, sem reconhecimento daquilo que nós temos e somos, vem de Deus, nós podemos fazer desse ponto, dessa nossa força, algo que vai além de Deus. E isso facilmente se torna um ídolo na nossa vida. Olha o perigo, né? Então a gente está diante hoje das nossas fraquezas e das nossas forças. As nossas fraquezas a gente já entendeu que a gente vai ter que entregar e deixar Deus transformá-las em algo saudável para que elas possam ser força para nós. Agora, os nossos pontos fortes, uma vez que a gente consiga também ser franco com Deus, identificar as nossas forças, os nossos talentos, as nossas aptidões, as coisas que a gente faz porque nós temos um pouco ali de condição, todas essas coisas, quando nós achamos que elas são nossas, que nós temos talvez o poder de fazer com que essas coisas continuem conosco, essas coisas podem se tornar facilmente um ídolo. E daí eu trouxe uma frase aqui, uma conclusão a respeito desse assunto de João Calvino. Ele diz o seguinte: ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e que, em nome do amor, nós idolatramos pessoas, coisas e a nós mesmos, as pondo acima de Deus em nossos corações. Isso, quando acontece, não nos torna parecidos com Jesus, mas nos torna parecidos com aquilo que nós idolatramos. E isso passa a nos enfraquecer. Eu tenho 2 textos aqui que falam sobre forças que se transformaram em fraqueza. Lucas capítulo 18, versículo 18. Do 18 ao 23, conta a história do jovem rico. Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Isso não são as minhas vulnerabilidades, aqui são, na verdade, meus pontos fortes. 22, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe uma coisa, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele tinha muitos bens. Agora, qual era a vulnerabilidade desse jovem rico? O seu dinheiro. Dinheiro te deixa vulnerável? Pode te deixar? Amor ao dinheiro, sim. Tem um provérbio chinês que diz que o dinheiro não traz felicidade, só relaxa os nervos. O problema desse jovem era o dinheiro.
Eu acho que era mais os bens, né? Porque a questão é daquilo que ele possuía. Mateus 6,24 fala sobre isso. Fala quando o dinheiro ele é elevado à condição de ídolo. Daí é o problema. Anote esse texto para você ver ele depois. Mateus 6,24. Esclarece esse ponto para nós. O dinheiro é claro que não é um problema. Mas ele se torna problema quando ele se torna um ídolo. E para que ele prosseguisse na caminhada dele, aquelas coisas que ele achava que era o seu ponto forte, e aquelas que ele não enxergava que era o seu ponto fraco, elas precisariam ser reveladas, foram reveladas diante do Senhor, e elas precisariam então ter uma coerência com a sua vida, todas elas. O Senhor estava falando ali para aquele homem dos seus bens, de tudo aquilo que ele era cheio. Um outro exemplo de uma história talvez mais conhecida ainda é a história de Sansão. A história de Sansão não tem como eu ler ela aqui, que ela fica muito extensa, mas está em Juízes capítulo 13. Se você tiver tempo hoje, faça essa leitura. Juízes capítulo 13. Fala sobre a força de Sansão, mas fala principalmente sobre a sua fraqueza. A história fala de um homem que foi revestido pelo poder de Deus. Talvez o homem mais forte. A Bíblia fala que foi o homem mais forte através de um revestimento de poder da parte dos céus. Ninguém foi conhecido por tamanha força e poderes semelhantes a ele, exceto esses da mitologia grega. Ele era uma verdadeira fortaleza, ele foi usado para afastar os inimigos da sua nação. O Espírito do Senhor, ele se manifestava sobre Sansão, sobre ele, trazendo para ele uma força que não era dele, habilidades que não eram dele. Sozinho ele enfrentava, e a história você conhece. Ele se mostra invencível. Ninguém poderia ganhar dele fisicamente. Agora, a história de Sansão como juiz, como defensor de Israel, ela não se limitava, é claro, a um aspecto físico, tinha algo espiritual por trás. E quando a gente desce essa história para a nossa vida, eu vejo que esse também precisa ser um ponto de partida nossa. Tudo isso, né, que tem acontecido conosco, ou que a gente vai descobrindo no caminho, as nossas forças, as nossas fraquezas, elas seriam muito pobres se elas tivessem a ver somente conosco, com a nossa vida. E assim como Sansão, existe algo muito maior para ele viver. E que ele conseguiu, pelo um espaço pequeno de tempo, desfrutar, ser usado pelo Senhor. Mas depois ele entra numa caída, primeiro espiritual. É interessante a gente notar nessa história de Sansão, que ao mesmo tempo que ele estava ganhando vitórias no reino humano, ele estava perdendo o terreno espiritual. Sansão vai vencendo muitas coisas, mas ele é atacado e derrubado porque ele foi atingido também no seu calcanhar de Aquiles, que eram os seus sentimentos. Olha que loucura. Pensou? Nadar. Entender tantas coisas, viver tantas experiências, deixar algumas coisas serem trabalhadas, e no final ser vencido por uma fraqueza. No final, derrotado pelos seus próprios sentimentos. A história você vai ver, se você não conhece. Ele é escravizado por um espírito de sensualidade. Ele se torna cego, ele fica preso, e ele passa a ser uma diversão para os seus inimigos. A fraqueza na Bíblia, todos os textos que eu procurei, elas significam que nós não temos o necessário. Amém? Essa é a fraqueza que a Bíblia vai evidenciando para nós. Que nós nunca teremos em nós mesmos, nas coisas possíveis, naturais, tudo aquilo que seria necessário. Significa que nós não somos soberanos. Isso é um dos significados bíblicos de fraqueza. Nós não somos soberanos. Nós
não sabemos de tudo, não somos oniscientes. Nós não somos invencíveis. Fraqueza na Bíblia significa que nós precisamos desesperadamente de Deus. A fraqueza na Bíblia indica sempre um caminho de cura, mas de leveza e de paz. Amém? Bom, eu dei bastante tempo para você escrever as suas fraquezas, para você eleger talvez as suas principais forças, qualidades, talvez coisas que você tem sido até bastante usado pelo Senhor. Mas tudo isso é para que a gente fizesse a coisa mais importante dessa manhã. Era evidenciá-las diante do Senhor. Amém? E você fez isso nessa manhã. Você não fez isso para ninguém, mas além do Senhor. Você está trazendo agora, nesse papel, talvez no teu pensamento, no teu coração. Agora eu vou escrever, né? Se você não fez isso, não tem problema. Mas deixa essas coisas diante do Senhor nessa hora. Amém? Seja corajoso nessa hora de se apresentar vulnerável diante do Senhor. Apresentar o teu coração, apresentar as coisas que você sabe que são problemas para você e apresentar aquelas que você sempre se agarrou a elas. As nossas forças são aquelas que a gente recorre antes de Deus. Então, de repente, quando você tem um problema financeiro e você vai até o banco, porque você tinha ali uma possibilidade, uma força naquele lugar, e você não recorre ao Senhor, é um sinal que você tinha algo ali ainda que para você representa muita coisa, uma força, uma possibilidade tua, uma influência. E vocês sabem que essas foram as coisas que a gente mais foi atacado nessa missão. Está aqui o Góis e a Michele de novo, para não me deixar mentir sozinho. Agora é verdade, só a verdade agora. Todas as coisas que a gente tinha como possibilidade natural, elas foram colocadas em xeque no nosso período ali de missão. Todas elas. As nossas possibilidades, os nossos recursos. Eu conto uma história sempre, quando eu e o Góis, a gente foi numa concessionária. A gente foi lá comprar um carro, né? Na humildade. Não era um carro zero, né, Góis? Era um carro que era um carrinho baratinho, tal. E daí o vendedor nos atendeu. A hora que ele chegou para nos atender, a gente falou, né? Com nossos, talvez, 30 dias de Itália, não sei se é um pouco mais ou um pouco menos, né? No bom giorno, o cara já viu que dali não tinha muito o que fazer. E ele já desanimou total com a venda, né? E a gente tinha como comprar aquele carro, né? Pelo amor de Deus. Não era um carro caro, era um carro simples que a gente viu no anúncio ali, que a gente até achou que era uma coisa de usado, mas era na concessionária, né? As coisas que Deus faz. Daí chega eu e o Góis lá, a gente começa a perguntar do carro, o cara desanimado, né? Louco para sair daquela conversa, para ver se achava um cliente bom. E a gente teve a coragem de olhar para um anúncio lá da concessionária e fazer a pergunta sobre aquele carro, né? E é claro que a gente não conseguia nem montar a frase em italiano, a gente só perguntou o nome do carro, né? E aquele carro, né? Nossa, meu Deus, né? O cara pegou e falou para nós assim, esse carro não é para vocês. Lembra, Góis? O Góis olhou para mim, eu olhei para o Góis. O Góis falou, você segura, eu bato. Mas sabe a vontade de pegar e falar, cara, peraí, eu vou abrir o meu computador para você ver que eu tenho aqui no banco dinheiro para comprar esse carro. Mas como que eu falo isso pro cara, né? Então, foram tantas coisas que a gente, naquele momento, foi mexido, porque a gente não nem conseguia se defender, né? A gente ficou, vamos embora, Góis. Ali, as nossas forças todas desapareceram, né? Forças de uma vida, de conquistas, né? E é claro que não é só finança, é reputação, né? Quem é essa pessoa para falar que eu não posso comprar esse carro? Quando a gente vai fazer os nossos documentos do mesmo jeito, né? Tá, você não tem documento?
Você está vindo da onde, né? Então, aquilo que para nós até então eram as nossas forças, a nossa segurança, tudo aquilo, Jesus amado, né? Mas como foi bom, né? Como foi bom, porque a gente percebeu que algumas coisas a gente passa do limite. A gente, de repente, por conquistar algumas, e eu não estou falando, mais uma vez digo isso, só de questões financeiras, mas a gente trabalha desde que a gente nasce para conquistar. Isso está em nós, é nato, a gente vai tentando conquistar. A gente conquista simpatia das pessoas, a gente conquista reputação, a gente conquista carinho, a gente tenta, né, conquistar tudo, a gente conquista amizade, a gente conquista o vendedor, a gente vai conquistando, a gente vai sendo simpático, a gente vai, enfim, né, a gente precisa sobreviver. E quando tudo isso a gente descobre que pode ser retirado de nós, e que é retirado de nós, a gente não tem uma outra saída, a não ser entender aquilo que é o mais importante das nossas vidas. E que Paulo entendeu, e por isso ele foi tão usado por Deus. Eu creio que essas coisas vão, assim como o Fábio falou, né, também ser uma chave nessa manhã para nós. Amém? Quais são os meus pontos fortes? Talvez esses pontos fortes, Deus, pela sua infinita bondade, não vai repetir a história com você e não vai fazer você passar algumas vergonhas, como a gente passou. Mas eu creio que é importante você desistir de achar que essas coisas, elas podem te sustentar a vida toda. Como Paulo, continuando a ter todas as coisas que ele teve até seu encontro com Deus, ele entende que ele precisaria desistir de tudo aquilo que ele tinha como força para que ele recebesse algo que superaria em muito aquilo que ele tinha vivido no sentido de propósito, de existência, de sentido, de amor, de realização, de coração cheio. E ele desistiu das coisas que ele era forte. É incrível isso, porque Paulo não desiste das suas fraquezas. Antes de descobrir que eram as suas forças mascaradas. Amém? Talvez nesse papel, nessa hora, nem importa mais que lado está o quê. Tá bom? Se de um lado era a reputação como uma coisa forte, talvez ela está no ponto fraco teu. E talvez algo que você entenda que é uma vulnerabilidade tua, nessa hora, do mesmo jeito, quando isso chega diante de Deus, Deus toca e se transforma em algo que vai ser força para você. Amém? Então, o que nos resta fazer nessa manhã? Entregar. Amém? Colocar isso diante do Senhor. Deus, estão aqui as minhas forças, estão aqui as minhas fraquezas. A minha força, eu desisto. Desisto de acreditar nela. As minhas fraquezas, eu te peço. Toca, Senhor. Toca em cada uma delas. Eu não quero ser uma pessoa vulnerável. Eu não quero continuar sendo atacado nessa área. Eu não quero cair mais. Eu não quero desistir. Porque eu não acredito. Eu tive uma conversa uma vez com uma pessoa muito próxima. Não adianta tentar descobrir quem é, porque ela nem está aqui. E essa pessoa falou para mim, eu vou desistir. Eu vou desistir. E era talvez a última pessoa que você olhando para ela, imagine que aquele pensamento estava no coração dela. E ele falou para mim, eu vou desistir. Mas por que você vai desistir? Eu vou desistir porque eu sei que daqui a pouco eu vou ser atingido nessa mesma situação. E eu cansei. Eu cansei de repente, olhar para mim e me encontrar nesse outro lugar, nesse mesmo lugar de novo, e de novo, e de novo. Então, eu desisto. Talvez teu coração esteja assim nessa manhã, até com vontade de desistir, porque você sabe que, se atingido ali de novo, você vai sofrer muito. Vai sofrer. Mas no Senhor, todas essas nossas vulnerabilidades, fraquezas são cuidadas, amém? Cuidadas, cuidadas. Deixa o Senhor cuidar das tuas vulnerabilidades, antes que elas
sejam tão escondidas que você nunca mais as encontre e na hora mais importante elas apareçam de novo e te derrubem. Deixa que Deus, nessa hora que está fazendo você enxergar o que é vulnerável, o que é fraco em você, que Ele possa ainda ter acesso e tocar, amém?